Meu nome é Breno, tenho 23 anos, e faço bicos aqui em Fortaleza desde que larguei um emprego que só me deixava exausto. Hoje cedo, vim pintar a cerca da tia do meu amigo Léo, num daqueles quintais amplos, cheios de sol e cheiro de planta molhada. Eu cheguei achando que seria só mais um serviço comum, até ver Sofia. Eu estava escolhendo o pincel quando ouvi o barulho leve da mangueira. Olhei pro lado e ela estava ali, de vestido claro, regando as flores como se tivesse todo o tempo do mundo. O tecido balançava com a brisa e, por algum motivo, entre tantas cores do jardim, era ela que parecia iluminar o lugar. Bom dia, ela disse, com um sorriso contido que me pegou desprevenido. Eu, que normalmente sou tranquilo, fiquei sem saber o que fazer com as mãos. Literalmente. Segurei o balde, depois o pincel, depois o balde de novo, como um idiota. Ela riu, baixinho, aquela risada que parece que a pessoa tenta segurar e não consegue. Não precisa ficar tão tenso. É só uma cerca, comentou, voltando a regar as plantas. Comecei a pintar, mas devagar demais. Muito devagar. Eu sabia, ela sabia, a cerca não precisava de tanto capricho assim. Só que cada vez que ela passava perto, a tinta parecia secar mais rápido do que eu conseguia acompanhar. Depois de um tempo, ela surgiu no alpendre com uma jarra de limonada gelada. O copo suava, e eu também. Quer um pouco? Perguntou, oferecendo como se aquilo fosse parte de algum ritual importante. Ela ficou ali, sentada na cadeira de madeira, observando sem dizer nada. E não era aquele observar desconfortável. Era outra coisa. Um silêncio que parecia perguntar mais do que qualquer conversa. Resolvi puxar papo sobre coisas simples, bicos, rotina, o calor absurdo de Fortaleza. E ela respondia com calma, sempre deixando espaço para eu falar mais, como se minha vida fosse interessante. Não sei explicar, mas tive a sensação de que fazia tempo que ninguém a ouvia de verdade, e ela notou isso em mim também. Os olhares foram ficando longos. Não tinham intenção explícita, mas tinham peso. Aquele tipo de troca que não precisa de coragem, só de permitir acontecer. Quando o sol começou a baixar e eu já não tinha mais desculpa para continuar pintando, ela se levantou. Caminhou devagar até a porta da sala e parou, segurando a maçaneta. Breno, ela disse, olhando como se analisasse algo que só ela enxergava. Se eu tivesse a sua idade, eu te convidaria para entrar. A frase ficou ali, inteira, entre ela e eu, como se o ar tivesse parado. Depois, com a maior naturalidade do mundo, ela empurrou a porta e a deixou meio aberta antes de entrar na casa. Eu fiquei parado, pincel na mão, coração batendo forte, sem saber se aquilo era um convite, uma provocação, ou as duas coisas ao mesmo tempo. E foi assim que um trabalho simples virou o começo de algo que eu não tinha planejado, mas que, naquele momento, parecia inevitável. Voltei no dia seguinte. Não precisava. A cerca estava praticamente pronta, a madeira lisinha, brilhando de nova. Qualquer profissional teria encerrado o serviço no dia anterior. Mas eu acordei com aquela porta meio aberta na cabeça. E com a voz de Sofia dizendo que se tivesse a minha idade. Cheguei cedo, fingindo normalidade. Carreguei o balde de tinta como se tivesse um grande projeto pela frente. A verdade é que eu nem sabia o que planejava fazer ali, só sabia que precisava voltar. Quando empurrei o portão, ela já estava no quintal. Vestido claro de novo, outro modelo, mas a mesma leveza. Regando as plantas pela segunda manhã seguida, como se aquele ritual fosse parte da nossa história desde sempre. Ela me viu e sorriu daquele jeito curto, quase cúmplice. Voltou? Perguntou, inclinando a cabeça, já sabendo a resposta. Faltaram os detalhes, respondi, apontando para a cerca perfeita. Ela riu, daquele riso baixinho que parece escorrer pelo ar. Ah! Detalhes. Entendi. Continuei o teatro, preparei tinta que não precisava, peguei o pincel mais uma vez. Pintei o mesmo pedaço 3 vezes, depois fiquei analisando cantos que não tinham nada para analisar. Sofia passava, deixava o perfume leve de cítrico no ar e nem comentava.
Mas dava para sentir que ela sabia exatamente o motivo da minha volta. O sol estava forte quando ela trouxe um copo de água gelada. Não limonada, dessa vez. Só água, mas o jeito que ela segurou o copo, firme e ao mesmo tempo suave, dizia mais que qualquer bebida. Tá muito quente, disse, entregando. Senti os olhos dela acompanharem o movimento da minha garganta enquanto eu bebia. Não era óbvio. Era, atento. Demorado. Um olhar que tocava sem encostar. Não precisa ter pressa, ela comentou, virando de costas para ajeitar algumas folhas do jardim. Tem o dia todo para terminar. O tem o dia todo ficou ecoando. Eu tentei não reagir, mas minhas mãos suaram no cabo do pincel. Continuei fingindo tarefas inexistentes, melhorar o acabamento, corrigir imperfeições, alinhar a borda. Tudo invenção. Eu só queria prolongar aquela presença calma dela. O jeito como o vestido se movia, como ela respirava fundo quando o sol batia forte, como me olhava por cima do ombro às vezes, rápida, mas não tão rápida quanto deveria. A certa altura, ela se aproximou da cerca. Ficou observando meu trabalho, ou fingindo observar. Terminou? Perguntou, com a voz neutra demais para ser neutra de verdade. Ergui os olhos. Ela estava parada bem na minha frente, segurando a borda da cerca com as pontas dos dedos. Uma postura simples, mas que deixava claro que ela estava avaliando tudo. A madeira. Meu esforço. E eu? Acho que sim, respondi. Ela passou a mão na superfície recém-pintada, como se testasse a textura. Depois olhou para mim. Não tinha sorriso, nem charme, nem provocação. Só um olhar direto, seguro, que deixava claro que ela sabia o que estava acontecendo entre nós, mesmo sem nomear nada. Então, sem cerimônia, ela deu 2 passos para trás e abriu espaço para eu passar. Entre, disse, com uma naturalidade que quase disfarçava a intenção. Só um copo d'água antes de ir. Não era convite de educação. Não era gentileza. Era outra coisa. Algo quieto, mas cheio de camadas. Quando cruzei a porta, senti o ar-condicionado frio bater no rosto. O perfume de cítrico que parecia seguir Sofia pela casa inteira. E o silêncio bom, que não precisava de explicações. A porta se fechou atrás de mim devagar, como se não tivesse pressa. Como se aquela entrada já fosse parte esperada do dia. E talvez fosse mesmo. A primeira coisa que senti ao entrar foi o choque do ar gelado batendo no rosto depois do sol forte de Fortaleza. Era uma casa fresca, organizada, silenciosa de um jeito que não parecia vazio, parecia escolhido. O cheiro leve de cítrico, vindo de alguma vela acesa, dava a sensação de que tudo ali tinha um propósito. Sofia passou na minha frente e apontou para a cozinha, sem formalidades. Senta ali, eu pego água, disse. A voz dela era calma, como se aquele convite fosse parte da rotina. Como se eu já tivesse ido naquela casa outras vezes. Me sentei no banco alto perto do balcão, sentindo uma estranha familiaridade com tudo. A geladeira de inox brilhava, o piso claro refletia a luz suave, e havia uma harmonia que eu não conseguia explicar. Ela pegou 2 copos de vidro, transparentes, sem desenhos, simples, elegantes. Encheu-os como se estivesse seguindo um pequeno ritual. Quando colocou um deles na minha frente, notei que as mãos dela eram firmes, mas havia uma suavidade que não combinava com a distância que tentava manter. A cerca ficou boa, comentou, apoiando-se no balcão. Era para ser só um serviço rápido, respondi. Mas eu acabei, caprichando. Ela sorriu com o canto da boca, aquele sorriso que parece que ela dá só quando quer esconder algo. Eu percebi. O silêncio que veio depois não era incômodo. Era um silêncio cheio de observações, como se ela estivesse me encaixando mentalmente naquele espaço. O som do ar-condicionado preenchia o fundo, acompanhando a sensação de que o tempo tinha diminuído o ritmo ali dentro. Me levantei para observar algumas fotos ao lado da geladeira. Retratos antigos, de viagens, festas pequenas, sorrisos naturais. Em algumas, Sofia parecia mais jovem, sempre com o mesmo olhar firme. Em outras,
Havia um homem ao seu lado, nunca abraçado, mas presente. Não precisei perguntar nada. Tinha algo naquela presença que se impunha sem explicação. Um luto silencioso, talvez. Uma história que ainda morava ali, mesmo que ninguém comentasse. Sofia percebeu meu olhar, mas não disse uma palavra sobre o assunto. Apenas passou por mim e caminhou para a sala. A sala era ampla, iluminada. O sofá, de um tecido macio e cor clara, parecia convidativo. Ela sentou primeiro. Não no centro, nem num canto, num lugar equilibrado, como se quisesse proximidade sem exageros. E com um gesto discreto, apontou o espaço ao lado. Sentei-me sem encostar totalmente. E, mesmo assim, parecia perto demais. Você mora sozinho? Ela perguntou, mexendo no cabelo de um jeito distraído. Moro em hostel, por enquanto. Divido quarto, cozinha, essas coisas. Ela pareceu absorver a informação com mais interesse do que esperava. Deve ser intenso, comentou. É. Mas tem uma liberdade boa. Não tem rotina fixa, e eu acabo conhecendo muita gente. Cada dia é uma coisa. Dei de ombros. Eu gosto. Ela ficou me observando por alguns segundos que pareceram longos demais. Liberdade é um negócio caro, disse, com a voz baixa. Muita gente paga um preço alto por ter. Eu não sabia exatamente o que ela queria dizer com aquilo. Mas antes que eu perguntasse, ela mudou o foco. Você é diferente. Aquilo me pegou de surpresa. Diferente como? Não sei, ela suspirou com leveza. As pessoas da sua idade normalmente tentam impressionar. Você só é. Eu engoli seco, sem saber como responder. Então falei a única coisa que veio naturalmente. Eu não tô tentando ser nada. Ela manteve o olhar em mim por mais alguns instantes. Depois, afastou uma mecha de cabelo que caía no rosto e ajeitou o vestido de forma quase automática. Um movimento simples, quase inocente, carregava uma intimidade inesperada, não explícita, mas existente, como um aviso silencioso. Senti nossas mãos quase se tocando no sofá. Não foi uma iniciativa dela ou minha. Só aconteceu, como se o espaço entre nós tivesse diminuído sem pedirmos. O resto da tarde seguiu num ritmo lento, confortável. Conversamos sobre escolhas, rotina, sobre como alguns dias parecem maiores que outros. Ela falava pouco, mas cada frase parecia ter muitas camadas. E quanto mais ela falava, mais eu entendia que aquela casa, aquela vida silenciosa, guardava segredos que ela não revelava, mas que estavam ali, espalhados pelos cantos. Partes de uma história que ainda pesava nos móveis, nas fotos, na respiração dela. A luz da tarde entrava pela janela da sala como um véu quente, deixando tudo num tom dourado que parecia desacelerar o mundo. Eu ainda estava sentado ao lado de Sofia, sem saber exatamente em que momento aquele espaço tinha ficado tão pequeno, tão carregado de algo que não tinha nome, mas que os dois percebiam. Ela se levantou devagar, caminhou até a cozinha e voltou com uma garrafa de vinho aberta pela metade. Não explicou nada. Apenas colocou 2 copos na mesa de centro e serviu como quem repete um gesto antigo, um gesto íntimo, mas natural. São 3 da tarde, comentei, meio rindo. E daí? Ela respondeu, com aquele sorriso curto. Tem dias que pedem um pouco de pausa. A forma como ela disse pausa fez minha pele arrepiar. Peguei o copo. Nossos dedos se tocaram por um segundo, rápido demais para ser um toque de verdade, lento demais para ser só acidente. O vinho tinha uma cor bonita, profunda, e o cheiro dele parecia combinar com o cheiro cítrico suave que vinha da vela no canto da sala. Conversamos sobre coisas grandes, sem pressa. Medos. Recomeços. Caminhos que a gente não planeja, mas acaba vivendo. Ela falava com a voz baixa, olhando para o copo quando o assunto era mais sensível, e levantando os olhos só quando queria ter certeza de que eu estava entendendo. E eu estava. Mais do que deveria. Às vezes, acho que não sei mais o que fazer com a liberdade que eu ganhei, ela disse, com um sorriso triste.
É como se ela tivesse chegado tarde demais. Não acho que existe tarde demais para nada, respondi. Só existe o momento em que a gente percebe. Ela respirou fundo, como se minhas palavras tivessem mexido em algo que estava guardado. Aproximou o copo do meu, encostando devagar. Você fala as coisas como se não estivesse tentando me convencer de nada, comentou. Por que não estou? Ela inclinou a cabeça, analisando meu rosto de perto, como se procurasse alguma intenção escondida. Não encontrou. E isso pareceu deixá-la ainda mais vulnerável. O toque veio no detalhe mais simples. Quando ela me entregou o copo pela segunda vez, nossas mãos se cruzaram de novo, mas dessa vez ela não recuou. Os dedos dela ficaram ali, leves, quase curiosos, como se testassem uma fronteira. Eu respirei fundo. A sala estava silenciosa, só o ar-condicionado ao fundo e o som distante da rua. Tudo parecia suspenso, como se o tempo estivesse esperando a gente decidir alguma coisa. Aproximar a mão foi instintivo. Devagar, sem forçar, só deixando que os dedos encontrassem os dela. E encontraram. Ela não afastou. Pelo contrário, entrelaçou de leve, de um jeito tímido, mas seguro. Eu não faço isso, ela murmurou, quase como um aviso. Eu também não, respondi, sincero. O que veio depois não foi rápido, nem impulsivo. Foi lento. Muito lento. Como se os dois precisassem confirmar várias vezes que estavam no mesmo passo. Ela inclinou o rosto primeiro, mas parou no meio. Eu avancei metade do caminho. Depois ela avançou o resto. O beijo aconteceu com um cuidado que parecia um acordo silencioso, nada de pressa, nada de excesso, nada de quebrar o que estava nascendo. Foi um beijo que mais dizia do que tocava. Um encontro demorado, calmo, que parecia encaixar pedaços que estavam soltos nos dois. Sem urgência, sem peso. Só presença. Quando os lábios se separaram, ela manteve a testa encostada na minha por alguns segundos, respirando no mesmo ritmo que eu, como se aquele intervalo fosse tão importante quanto o próprio beijo. Depois ela se ajeitou ao meu lado no sofá, encostando a cabeça no meu ombro. Ficou ali, imóvel, só sentindo. E eu não me mexi. Não queria quebrar nada. A luz da tarde foi ficando mais fraca. O vinho acabou em silêncio. E, em algum momento, sem perceber, meus olhos foram fechando. O sofá era confortável, o clima gelado da sala misturava com o calor leve do corpo dela perto de mim. Acabei dormindo. A última coisa que senti antes de apagar foi o toque suave dela puxando um cobertor e cobrindo meu peito com cuidado. Cuidado de quem protege sem dizer. Cuidado de quem, mesmo tentando evitar, já tinha deixado algo começar. Alguns dias depois daquele beijo lento na sala dela, resolvi aparecer sem avisar. Não por impulso, mas porque algo em mim dizia que, se eu começasse a pedir permissão, ia estragar a naturalidade do que estávamos construindo. Passei pelo portão, toquei a campainha e ouvi passos leves vindos do corredor. Sofia abriu a porta surpresa, mas não daquele jeito que faz a pessoa recuar. Era uma surpresa boa. A sobrancelha subiu um pouco, o sorriso apareceu devagar, como quem tenta esconder a parte que ficou feliz demais. Breno, ela disse, com aquele tom que já tinha virado familiar. Não sabia que vinha hoje. Nem eu, respondi, dando de ombros. Ela riu, uma risada curta, mas que soltou o ar de forma leve, quase aliviada. Me deu espaço para entrar, sem perguntas, sem protocolo. A casa estava com luz baixa, perfume suave, e o ar fresco deixava tudo mais confortável. Fiz um jantar simples, comentou, enquanto voltava para a cozinha. Nada demais. Quer comer? A resposta seria sim, mesmo que eu tivesse acabado de sair de uma churrascaria. Sentei à mesa enquanto ela mexia nas panelas com calma. O prato tinha cheiro de comida caseira, daquelas que seguram a gente por dentro. E, conforme comíamos, a conversa fluía num ritmo que não precisava de esforço. Não havia tensão, nem necessidade de impressionar. Havia só estar ali. E parecia suficiente.
Essa virou nossa frequência natural. Nem plano, nem expectativa. Eu aparecia quando dava. Ela me recebia quando podia. Às vezes eu passava 2 dias sem ir, às vezes aparecia 2 vezes na mesma semana. Não tinha regra, e isso deixava tudo leve. Eu continuava no hostel, dividindo o quarto e espaçamentos com mochileiros barulhentos e trabalhadores madrugada adentro. E, de repente, ir para a casa dela se tornou o meu intervalo do mundo. Um lugar onde o silêncio não era estranho. Onde eu podia respirar e simplesmente existir. Sofia, por outro lado, tinha essa rotina quase ritualística, café coado com cuidado, toalhas dobradas com perfeição, o jardim sempre no ponto certo. E, mesmo assim, quando eu chegava, ela deixava tudo um pouco bagunçado. Dava espaço para que a presença mudasse a ordem. Não por necessidade, mas por vontade. Havia pequenos gestos entre nós que não pediam explicação. Ela passava a mão na minha nuca quando eu chegava suado do trabalho, como quem começa o dia ali, mesmo sendo tarde. Eu trocava lâmpadas, arrumava tomadas, apertava parafusos que nem precisavam. Ela me oferecia chá à noite, com o abajur aceso, enquanto a rua lá fora se acalmava. Nada explícito. Nada apressado. Mas carregado daquela intimidade que nasce nos intervalos, no jeito que ela ajeitava uma mecha do meu cabelo, no modo como eu segurava o pulso dela para explicar alguma coisa, na forma como nossas respirações se encontravam antes de qualquer toque. Às vezes, ficávamos na varanda, olhando o pôr do sol pintar o céu de laranja e rosa. Ela apoiava os pés na grade, eu me encostava no pilar, e o vento morno batia entre nós como se estivesse escutando a conversa silenciosa. Não havia necessidade de contato direto. Só estar perto já bastava para sentir aquela vibração que não precisava de palavras explícitas. Mesmo assim, havia limites invisíveis. Sofia guardava sua vida pessoal com cuidado. Não falava sobre passado, nem sobre dores antigas. Eu respeitava. Não porque tinha medo de invadir, mas porque entendia que a abertura dela vinha aos poucos, em camadas, como tinta que precisa secar para receber outra demão. Um dia, no meio de um jantar leve, ela deixou escapar. Não quero promessas, Breno. Falou olhando para o prato, não para mim. Respirei fundo. Não doeu ouvir. Pelo contrário, senti que ela estava me dizendo aquilo como quem protege algo que está começando a nascer. Nem eu, respondi. Ela levantou os olhos e algo ali relaxou. Uma espécie de confiança silenciosa se instalou entre nós. Não era namoro, paixão urgente, dependência. Era só um acordo de presença. Quando desse, quando coubesse. Quando fosse natural. E assim seguimos, entre idas e vindas, entre rotinas diferentes que se encaixavam por instinto. Entre o meu hostel barulhento e a casa tranquila dela. Entre o mundo lá fora e o pequeno universo que criamos sem perceber. Comecei a perceber que a casa de Sofia tinha pequenas pistas sobre quem ela era antes de eu aparecer ali com meu pincel. Nada explícito, nada que ela mostrasse de propósito. Mas, um dia, mexendo num armário do corredor enquanto ela procurava um pano limpo, vi uma caixa de materiais de pintura, pincéis antigos, tubos de tinta quase secos e uma paleta marcada por cores misturadas. A tinta endurecida nas cerdas contava uma história que ela nunca mencionou. Você pintava? Perguntei, levantando um dos pincéis. Ela congelou por um segundo. Não de susto, mas de memória. Pintava, respondeu, tirando o pincel da minha mão com delicadeza. E parei. Por quê? Ela respirou fundo. Guardou a caixa de volta no armário, fechou devagar, como se fosse um porta que mantinha algumas dores no lugar. Às vezes, quando a gente perde alguém, certos hábitos ficam pesados demais. Ela virou de costas. É isso. Não insistiu. Eu também não. Só fiquei ali, respeitando o silêncio que ela parecia precisar para que o assunto terminasse sem machucar mais. A partir daquele dia, nossa intimidade mudou. Não virou algo físico, urgente ou barulhento. Pelo contrário, ficou mais densa, mais profunda,
Como se o simples fato de dividir aquele espaço com ela já fosse suficiente para criar uma ligação que não precisava de nome. Teve noites em que eu acabava dormindo no sofá dela, sem nada planejado. A gente assistia a algum programa leve, sem prestar muita atenção, e quando percebia, eu encostava a cabeça na almofada e ela cobria minhas pernas com um cobertor. Não havia toque explícito. Mas havia o gesto. A intenção. A presença. E era ali que morava a intimidade verdadeira. Eu, acostumado ao barulho do hostel, senti pela primeira vez que existia um silêncio bom. Um silêncio que acalmava. Um silêncio que ensinava. Sofia sempre foi uma mulher reservada, e mesmo assim, a sensação de estar ao lado dela tinha um efeito estranho em mim, como se eu finalmente pudesse respirar devagar. E ela notou. Uma noite, enquanto eu mexia na luminária da sala, tentando arrumar o interruptor que piscava, ela deixou escapar. Você devolveu silêncio bom para minha vida. Parecia frase dita ao acaso. Não era. Ela falava tão devagar que dava para sentir que estava entregando algo importante, algo que vinha guardando. Fico feliz, respondi, simples, porque qualquer frase mais longa quebraria o clima. Naquela noite, ficamos um tempo só ouvindo a chuva fina batendo nas telhas. Ela deitou na ponta do sofá, eu fiquei sentado no chão encostado no móvel, e nossas mãos quase se tocaram quando ela esticou o braço para pegar a xícara de chá. Quase. Sempre quase. Mas era o suficiente para criar um calor que não precisava de palavras. Os dias foram passando com essa rotina suave. Eu ajudava no jardim sempre que aparecia. Nada grandioso, só tirar folhas secas, reorganizar vasos, aparar galhos. E ela me observava com aquela calma que tinha se tornado o jeito dela de me receber. Às vezes trazia uma sobremesa feita por ela mesma, quase sempre algo com frutas cítricas. Eu brincava dizendo que ela tinha uma assinatura, e ela fingia que não ligava. A confiança entre nós foi crescendo como cimento mole que vai endurecendo aos poucos. Natural. Estável. Sem exageros. Havia momentos em que eu percebia pequenos detalhes dela que ninguém mais veria, o jeito como prendia o cabelo quando estava concentrada, a forma como respirava fundo antes de falar sobre algo mais sensível, o sorriso quase imperceptível que surgia quando eu falava alguma bobagem do trabalho. E havia também uma coisa em mim que começava a mudar. Eu estava mais calmo, mais presente, mais atento ao que eu sentia. Não era paixão avassaladora, nem necessidade. Era outra coisa. Talvez cuidado. Talvez conexão. Talvez só a tranquilidade de ser parte de algo que acontecia devagar. Mas o que eu sabia, com certeza, era que aquilo não era só visita casual. Era um espaço que começava a nos moldar, sem que ninguém falasse sobre isso. E mesmo assim, mesmo sem nomear nada, eu sentia que algo ali estava prestes a mudar. Não por conflito, nem por afastamento. Por vida, simplesmente. Porque relações como a nossa se transformam com o tempo, querendo ou não. A mudança começou pequena, quase invisível. Eu tinha conseguido, depois de meses de correria e bicos, juntar dinheiro suficiente para alugar um apartamento simples na aldeota. Nada luxuoso, um quarto, uma sala apertada, cozinha ventilada e uma janela que dava para uma rua cheia de árvores. Mas era meu. Meu primeiro lugar sozinho. Sem beliche, sem gente entrando e saindo de madrugada, sem barulho de mala de rodinhas no corredor. Contei para Sofia numa tarde em que estava ajudando no jardim dela. Eu segurava um vaso pesado, e ela mexia na terra com a ponta dos dedos, concentrada. Encontrei um AP para mim, falei, meio sem pensar. Ela levantou o rosto devagar. O sorriso veio, mas tinha algo escondido atrás dele. Orgulho? Saudade antecipada? Talvez uma leve hesitação. Fico feliz por você, disse. De verdade. Era a hora. Eu concordei, mas o tom dela ficou ecoando na minha cabeça. Havia alegria, sim, mas havia também um distanciamento que eu ainda não entendia. Nos dias seguintes, percebi sutilmente a diferença. Ela continuou me recebendo, continuou fazendo café, continuou ajeitando minha gola às vezes, como sempre.
mas havia algo mais contido. Como se agora existisse uma fronteira nova, discreta, que ela mesma colocou ali. Era como se a proximidade fácil que o hostel permitia tivesse acabado. Antes, eu podia chegar a qualquer hora, inclusive quando precisava fugir do barulho ou da bagunça. Agora, com o endereço meu, a visita ganhava outro significado. Era escolha. Era intenção. E isso deixava tudo mais adulto e mais delicado. Um fim de tarde, enquanto eu instalava uma lâmpada nova na cozinha dela, Sofia se aproximou do balcão e apoiou os braços ali, observando. Breno, começou, com a voz calma. Só para deixar claro, eu não sou sua namorada. Ela disse sem dureza. Não era um empurrão. Era um lembrete. Uma proteção. Eu desci da cadeira devagar, sem pressa. Eu sei. Falei naturalmente. Não tô esperando isso. Ela assentiu, relaxando um pouco os ombros. Era como se estivesse aliviada por eu não tentar transformar o que tínhamos em algo que não cabia. Depois daquele dia, a dinâmica se ajustou. Eu aparecia menos, mas quando aparecia, era como se o tempo desacelerasse do mesmo jeito. Conversávamos sobre minha mudança, sobre os móveis que faltavam. Ela ria quando eu dizia que minha mesa ainda era uma caixa virada ao contrário. Quer ajuda para montar? Perguntou certa vez. Quero. A resposta escapou rápido demais. Ela sorriu, mas não confirmou. Nem negou. Ficou no meio, como era típico dela. Comecei a notar que, mesmo com a distância nova, ela continuava mantendo pequenos gestos de cuidado. Uma toalha dobrada deixada para mim no banheiro quando eu tomava banho depois do trabalho. Um copo de água deixado no balcão enquanto eu mexia em alguma manutenção para ela. Um olhar demorado quando eu falava sobre o cansaço da semana. Nenhum desses gestos pedia algo em troca. Eram só maneiras silenciosas de dizer que eu ainda fazia parte daquele espaço, mesmo que ele não fosse mais refúgio diário. Mas havia outra mudança acontecendo, uma mudança que não dependia de mim. Era o jeito como ela caminhava pela casa quando eu estava ali. Antes, ela se sentia dona de tudo, ocupando o ambiente com naturalidade. Agora, às vezes, parecia pensar 2 segundos antes de sentar perto demais. Como se estivesse controlando quanto podia entregar. E eu entendia. Não tentei puxar mais do que ela oferecia. Não forcei presença, nem promessa. Mantive nossa rotina leve, nossas conversas calmas, nossas pequenas intimidades que não precisavam de explicação. Uma noite, antes de ir embora, quando o céu já estava escuro e a rua silenciosa, ela me acompanhou até a porta. Eu estava com o capacete na mão, pronto para pegar a moto. Ela ficou me observando por um instante longo, como se quisesse guardar aquela imagem. Aproximou-se devagar, levantou o rosto e, ao invés de qualquer gesto óbvio, encostou apenas os lábios na minha testa. Um toque curto, suave, mas cheio de significado. Cuida de você, murmurou. Eu segurei a mão dela por reflexo. Só um instante. Um segundo de proximidade cheia de calma e saudade antecipada. Depois ela soltou, devagar. Não por rejeição, mas porque sabia que aquela fase estava mudando, e precisava mudar. Algumas semanas depois da minha mudança, a vida entrou no eixo de um jeito estranho. Meu apartamento pequeno na aldeota começou a ganhar cheiro de café, barulho de ventilador oscilando e aquela sensação de que, enfim, eu tinha um lugar que representava quem eu era naquele momento. Ainda faltavam móveis, ainda faltava organização, mas a liberdade, essa estava completa. A relação com Sofia, porém, entrou em outra fase. Não ruim. Não distante. Só de diferente. A gente se falava menos, mas sem incômodo. Eu visitava quando realmente dava, e ela nunca cobrava. O que tínhamos antes, aquela frequência intuitiva e silenciosa, tinha virado algo mais solto, mais maduro. A gente se esbarrava no tempo e não mais no hábito. Numa tarde quente de sábado, passei pelo bairro dela para buscar uma mesa usada que uma vizinha estava doando. Enquanto amarrava a peça na garupa da moto, olhei para a casa de Sofia.
As janelas abertas, as plantas na varanda, a sombra familiar do alpendre. Tudo me trouxe uma nostalgia boa, tranquila, sem aquela pontada de perda. Era uma saudade leve, como lembrar de um verão que passou. Antes de decidir se ia embora direto, dei 2 passos em direção ao portão. Não para invadir nada, só porque meu corpo conhecia o caminho. Toquei a campainha. E, como se já estivesse esperando, ela abriu a porta quase no mesmo instante. Sofia apareceu com o cabelo preso de um jeito simples, usando uma camiseta folgada e um short confortável. O olhar dela não tinha surpresa, nem empolgação exagerada. Tinha reconhecimento. Uma calma que dizia, eu sabia que, um dia, você ia passar por aqui de novo. Breno, disse, com um sorriso suave. Entra. Tá quente demais para ficar aí fora. A casa estava igual. Luz baixa, cheiro cítrico, silêncio bom. Na mesa da sala, 2 copos d'água já servidos, como se fosse um ritual que sobrevivia a qualquer mudança. Sentei no sofá, ela sentou ao lado, com a postura leve de quem não precisa mais medir nada. Conversamos sobre coisas simples, o apartamento, as compras de segunda mão que eu estava acumulando, o primeiro dia em que consegui dormir sem barulho de gente entrando e saindo. Ela ria de cada detalhe, não por achar graça, mas por gostar de me ouvir contando. Depois falamos das plantas do jardim dela, da reforma que ela pensava em fazer, de como certas manhãs eram silenciosas demais. Não havia tensão, não havia lembrança de qualquer toque mais íntimo. Era tudo natural, encaixado. Como se a nossa história tivesse encontrado um formato novo, menor, mas ainda nosso. Em um momento, ela me olhou com um tipo de sinceridade que não pesa, só repousa. Nunca foi para durar, disse, com a voz baixa. Não tinha dor nisso. Tinha aceitação. Tomei um gole d'água antes de responder. Não por hesitar, mas porque queria sentir a calma daquela frase antes de dizer qualquer coisa. Por isso foi tão bom, falei, devolvendo o mesmo tom. Ela sentiu, como quem confirma um pacto já conhecido. Ficamos alguns minutos só olhando a luz que entrava pela janela, sem pressa. Não havia despedida dramática, nem necessidade de final grandioso. Era só o fechamento suave de algo que tinha sido exatamente o que precisava ser. Quando levantei para ir embora, ela me acompanhou até a porta. Não houve beijo, nem toque prolongado, nem promessa. Houve apenas um sorriso sincero e aquele olhar longo que parecia guardar tudo o que vivemos, sem querer repetir, sem querer apagar. Se cuida, Breno, disse de forma simples, mas cheia de verdade. Você também, respondi, ajeitando o capacete. Ela segurou a porta com uma das mãos e ficou ali, observando enquanto eu caminhava até a rua. O sol batia no chão quente, a moto esperava com a mesa amarrada, e o vento atravessava o corredor entre as casas. Quando olhei para trás, ela ainda estava ali, apoiada no batente, sem tristeza, sem apego. Só presença. Só um capítulo que chegava ao fim com a mesma suavidade com que começou.